TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo todos os que nos assistem e nos ouvem com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Conversas Bíblicas. Programa Conversas Bíblicas, você já sabe, mas a gente sempre repete aqui para que aquele que está chegando agora fixar na mente. Toda quinta-feira, a partir do meio-dia, você pode ouvir pela Rádio Manaim, inclusive no aplicativo, no celular. Você pode nos assistir pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, na TV Manaim. Você também pode nos assistir pelo Facebook da Rádio Manaim e lá você pode, inclusive, colocar o seu comentário, interagir com a gente. Será uma bênção para nós, uma alegria saber o que este programa traz para você e o Espírito Santo de Deus traz para você através desse programa, de conhecimento, de crescimento espiritual, de entendimento daquilo que a palavra nos ensina, tá bom? Uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma quinta-feira, no programa Conversas Bíblicas. E hoje aqui comigo, você está vendo, quem está presente para essa edição do Conversas Bíblicas, estamos gravando aqui no Manaim de Domingos Martins, no nosso estúdio aqui no Manaim de Domingos Martins, é o pastor Diniz Cipreste. Diniz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor a todos. Olha só, o tema que nós vamos abordar nesta sequência do Conversas Bíblicas é o tema comunhão. Comunhão. E nós vamos para a primeira edição, o primeiro bloco, agora nessa quinta-feira, do Conversas Bíblicas sobre o tema comunhão. Nós vamos ler um texto na Palavra do Senhor. E eu convido você a ler comigo. O texto está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo número 2 e o verso é o verso de número 42. Atos 2, 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Pastor Diniz, deixa eu perguntar uma coisa. O texto que nós lemos, ele fala acerca da experiência da igreja no seu início, né? Então, a gente conhece ali, considerando o Novo Testamento, o ministério de Jesus, os 3 anos do seu ministério, depois ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, encontra alguns discípulos, fala com eles acerca do projeto, os direciona a Jerusalém, eles vão para Jerusalém e lá eles recebem o Espírito Santo e ali a igreja efetivamente começa. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele versa sobre essa fase inicial, quando a gente fala igreja primitiva, é a fase inicial da história da igreja. E aqui, já nesse texto, a gente vê que uma das experiências da igreja primitiva era a comunhão. Essa expressão já estava ali no início da igreja. Como é que a gente pode entender a comunhão vivida ali na igreja primitiva e aquilo que a palavra nos traz como ensinamento dessa experiência de comunhão? Josias, é muito importante a gente entender o verdadeiro sentido da palavra comunhão. Comunhão, no original bíblico, no grego, você vai encontrar a palavra koinonia. E eu vou falar um pouquinho do que era a comunhão para aquela igreja, aquela primeira igreja, a igreja dos apóstolos. E nós vemos no texto que você fez menção, que você leu, dizendo que eles perseveravam. Então a igreja, ela perseverou em algumas coisas. Então uma das coisas que está aí que ela perseverou no partir do pão, ela perseverou na comunhão, ela perseverou na oração. E ela perseverou na doutrina dos apóstolos. Nós podemos até botar numa ordem assim que você precisa primeiro de buscar a bênção, né? Você persevera na oração. Você não pode falar de comunhão sem oração. Sem oração. Porque a oração é a busca dessa comunhão. E que nos faz lembrar também daquilo que Jesus ofereceu, que é o cálice. Porque o cálice é o cálice da comunhão. Quando Jesus chamou os apóstolos e ofereceu a eles o cálice, era um cálice. E cada um tomou do cálice. O cálice era o cálice de Jesus. E o que Jesus estava dizendo para eles era a oportunidade, o privilégio que eles tinham, porque ele estava dizendo: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu estou fazendo um pacto com vocês, a nova aliança. E o pacto é um pacto de sangue.
E essa comunhão, como nós vamos ver ao longo da conversa, a gente pode chegar lá para botar as coisas em ordem. Essa comunhão, ela é no sangue, porque ela é pelo Espírito. Mas quando ele fez um pacto, ele está falando de vida, porque ele disse, eu vou morrer, mas não era aquilo ali era um grito de vitória. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E vocês vão poder ter comunhão comigo. Porque ele diz bem assim, vocês vão fazer essas coisas, vocês vão relembrar, que a ceia é isso, você vai relembrar o meu sacrifício, você vai relembrar o que eu fiz por vós, até que eu venha. Então está falando de um Jesus vivo. E a comunhão para a igreja apostólica, ela foi isso. Era o privilégio de poder ter comunhão com ele. E isso, ao longo dos anos, foi se perdendo na história do cristianismo. Isso foi se perdendo. E houve uma distorção dessa palavra comunhão. E nós sabemos que a Bíblia diz assim, que nós somos salvos pela graça, Efésios 2,8, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então essa salvação é um dom de Deus. Essa comunhão, ela é uma dádiva de Deus. Porque é comunhão com quem? É comunhão com o Senhor. Jesus está vivo. Isso foi um presente de Deus para a igreja. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E você pode ter comunhão com Ele. Você pode ouvir a voz dEle, você pode sentir a presença dEle. A igreja primitiva, ela se maravilhou com esse privilégio. No começo, nos primeiros instantes, não foi assim. Eles ficaram amedrontados. O grande líder morreu, aquele que fazia os milagres morreu. Então, isso tudo... Uma certa frustração, né? Sim. Mas, de repente, não, Jesus está vivo. Então, no texto bíblico, para a gente não se afastar, assim, nós precisamos de perseverar nisso. Isso não pode acabar. Glória a Deus. Isso tem de permanecer vivo no nosso meio. Nós temos de continuar vivendo esse privilégio. E qual foi a distorção que teve ao longo dos anos? Porque a comunhão, ela passou a ser compreendida, porque a igreja primitiva, logo no seu início, isso não durou muito. Você lendo a palavra de Deus, você vê que isso não durou muito. Mas logo no início da igreja, eles vendiam tudo que tinham. Barnabé fez isso, outros fizeram. Vendiam tudo que tinha e distribuíam entre os mais necessitados. Isso não durou muito, as pessoas começaram a vir para a igreja com outro interesse, que é o pão que perece. Quando a comunhão com os irmãos, ela é importante, mas ela não existe verdadeiramente se não tiver comunhão com o Senhor. A comunhão é com o Senhor. Então, os teólogos passaram a dizer que a comunhão é a comunhão onde eu vou dar uma cesta básica para alguém, onde eu vou socorrer alguém. E isso foi até aplicado no campo da política, como se isso fosse uma inspiração bíblica, que é o comunismo. Então, é ter em comum. Mas ter em comum o material. Quando a Bíblia está falando de algo muito maior, porque você pega até ateu, que tem em comum por solidariedade humana. Até os animais, às vezes, são solidários. Inclusive, nisso uma nobreza, é um gesto de nobreza. Sim, e que o cristão tem. Isso. Tem de ter. O cristão tem de ajudar, o cristão tem de socorrer. Mas você precisa entender que a comunhão é muito mais do que isso. O que Deus nos deu é muito maior do que isso, porque isso o ateu pode fazer. Quem não crê em Deus pode ser solidário e pode ter em comum. Politicamente ou religiosamente, você pode entender e ter em comum com os outros o material. E está tudo certo, isso é muito bom, louvável. Mas o que Deus nos deu, a comunhão que nós estamos falando, é outra coisa, é muito maior do que isso. Diniz, a gente pode, então, diante disso que você abordou aqui agora, a gente pode falar que a morte de Jesus, de fato, estabeleceu um marco, a morte e ressurreição, né? E, claro, como consequência disso, derramado do Espírito Santo, estabeleceu um marco para que essa comunhão que você está falando, que é a comunhão bíblica, ela existisse, porque fazer o bem para o próximo, para isso, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário.
Josias, a coisa é assim maravilhosa, extraordinária, porque se Jesus tivesse morrido, nós tínhamos uma linda história para contar, de um mártir, de um herói, mas o Evangelho é muito mais do que isso, porque ele ressuscitou. Então você não pode falar de comunhão sem entender o mais importante da comunhão, porque é você poder ouvir a voz de Jesus, é você poder ter sua vida dirigida por Ele, é você poder sentir a presença dEle, é ter sua vida transformada por Ele. É o poder que Ele tem, o poder daquele que venceu a morte. Ele venceu a morte. Então, tragada foi a morte na vitória. É isso que as pessoas precisam entender. O maravilhoso é porque nós estamos falando de algo impossível para o homem. Você tem em comum dividir bens, isso não precisa de Jesus. Você podia fazer isso até se ele não tivesse ressuscitado. Mas você só pode encontrar com ele e ouvir a voz dele, sentir a presença dele, ser dirigido por ele, transformado, porque ele está vivo. Glória a Deus. Ele está vivo. Então é isso que o Evangelho não, isso que o cristianismo perdeu. Porque passou a ser um cristianismo histórico. E aí é material. Aí eu vou ter de falar de caridade, que é importante, mas é muito menor. Porque a caridade, você não precisa de poder de Deus para fazer caridade. A Bíblia diz que nós morremos com Jesus, mas nós ressuscitamos com Ele. Glória a Jesus. Isso é a salvação. Quando nós estamos falando dessas coisas, nós falamos da salvação. É interessante, você acabou de abordar aqui. Nós conhecemos ao longo da história da humanidade homens, mulheres, pessoas que deram a sua vida por uma causa, né? E às vezes entraram para a história e se tornaram pessoas, e às vezes até essa causa, outras pessoas também acabam dando a sua vida por essa causa, tendo como exemplo. Mas o único que ressuscitou pela mesma causa, ou seja, pela causa que morreu, é o Senhor Jesus. E isso torna essa experiência transcendental. Descobrir que o túmulo está vazio, né? E que ele está vivo. E que ele não está longe de nós. Glória a Deus. Né? O apóstolo Paulo fala disso lá em Atenas, né? A gente pode ouvi-lo, pode senti-lo. É essa comunhão, isso é glorioso, isso é uma coisa maravilhosa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui ainda, dentro de uma expressão desse texto, que você inclusive chamou a atenção logo no início da sua fala, perseveraram, é essa expressão. Se nós formos fazer uma comparação da vida, como foi a vida, como foi viver o Evangelho, para a igreja primitiva em relação a como é viver o Evangelho nos nossos dias, e aqui eu falo sobre diversos aspectos, a perseguição, as arenas, e aqui eu já estou até, de certa forma, induzindo a resposta. Nós poderíamos dizer, então, que nós temos uma lição, né, bíblica para aprender, de perseverarmos sem precisarmos de arena, sem precisarmos de perseguição como nós temos hoje, como não temos hoje, no caso? Josias, o apóstolo Paulo, os apóstolos em geral, eles entenderam o seguinte: eles não eram nada sem Jesus. Eles não eram nada sem Jesus. Perseverar na comunhão é uma necessidade. Porque não adianta eu dizer que eu tive comunhão um dia. A comunhão precisa de ser mantida. Jesus precisa de continuar presente, vivo, falando e dirigindo. Porque senão o Evangelho deixa de ser profético e passa a ser história. Então, esse perseverar é uma luta pela comunhão. O que é que nos separa do Senhor? O pecado. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, é uma luta nossa, e havia uma luta na igreja primitiva, valorizando esta bênção, entendendo, sem ela, você não pode falar de salvação, sem ela você não pode falar de vida eterna, porque Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa porção. É Cristo em nós, é a esperança da glória. Glória a Deus. Ele veio bater a porta do seu coração, não foi para passar um dia com você.
Ele bateu a porta do seu coração para fazer morada. Essa comunhão, ela precisa de continuar. E você precisa de entender a importância dessa comunhão. Você precisa de entender que igreja não é um grande líder, um grande homem, pessoas com boas intenções, boas ideias. Igreja é Jesus vivo como Senhor da igreja, como cabeça da igreja. Glória a Jesus. Uma última pergunta, Diniz, para esse bloco nosso, essa edição do Conversas Bíblicas. Como é que eu posso saber, e eu vou ampliar a pergunta, né? Como é que eu posso saber se eu estou vivendo uma experiência de comunhão ou não? E ampliação na seguinte maneira: existem evidências, existem sinais na vida do crente que comprovam que ele está em comunhão? Sinais na vida do crente? Sim. Primeira coisa é o seguinte, depois nós vamos abordar melhor esse assunto, mas para a gente começar a entender, depois a gente detalha mais. A Bíblia diz que se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós somos mentirosos. Está lá em 1 João. Se você andar em trevas e disser que tem comunhão com Ele, a Bíblia diz que você é mentiroso. Então, se você pode dizer que você é um crente, você pode dizer que você é um cristão, mas a questão é como é que você anda. Se você tem comunhão com Ele, você deixou o pecado para trás, você é nova criatura, porque é salvação. A salvação é resultado de uma experiência com Jesus. É a luz que brilhou no seu caminho e que te tirou das trevas e te colocou na luz. Essa é a nossa experiência de salvação. E agora você foi chamado para andar nessa luz. É o nosso para frente a gente pode tratar disso daí, se aprofundar, porque isso é muito maravilhoso. Aliás, hoje nós estamos encerrando esse primeiro módulo, não dá para a gente mergulhar nele, mas depois a gente pode mergulhar nisso daí, que isso daí é maravilhoso, é muito profundo. Mas a gente pode pegar aquela expressão que o pastor Gideuti diz com tanta frequência: este é o caminho, andai nele. Sim. Eu estou andando no caminho, eu estou vivendo uma experiência de comunhão. Você está vivendo. Porque é andar no caminho, é viver evangelho. O evangelho não é uma teoria que você aprendeu num livro, na internet. O evangelho é a sua vida, é o dia a dia. Às vezes você vê gente falar bem assim, não, porque eu separo as coisas. Minha vida profissional é uma coisa, minha vida familiar é uma coisa, minha vida de crente é outra. Ele só não tem como. Porque o seu trabalho vai ser influenciado pela comunhão que você tem com Ele. A sua maneira de agir dentro de casa vai ser influenciada por essa comunhão. Isso é tudo para nós, está acima de tudo, é o mais importante. Forma de vida. É forma de vida. Amém, Diniz. Eu quero te agradecer por esse tempo seu e já fica aqui o convite para a gente estar na próxima semana juntos, continuando nesse... Na próxima nós vamos mergulhar naquela parte ali da luz ali, que aquilo ali é glorioso, é maravilhoso, dá mais um módulo. Amém. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Já fica o convite para você, para na próxima quinta-feira a gente se encontrar, se Deus quiser, ao meio-dia, pela Rádio Manaim, TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e também lá na TV Manaim você tem essa alternativa dentro da nossa programação, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana a todos, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.